Boa tarde, eu sou Shirley Domingues e vou apresentar o trabalho intitulado O Ensino de Língua Portuguesa e Literatura, das relações intersemióticas às mediações tecnológicas. Vou compartilhar com vocês os nossos slides para que a apresentação fique, então, um pouco mais clara. Esse trabalho ele foi desenvolvido por mim e pelas minhas orientandas de mestrado e doutorado. Doutorado Júlia das Neves Mateus e pela mestranda Aracilda Serafim Rodrigues. O estudo aqui apresentado, ele parte das nossas reflexões sobre o ensino de língua e literatura nas escolas do Brasil, após o período da Covid-19, uma vez que a necessidade desse ensino remoto, ele desnudou mais uma vez um cenário preocupante na educação brasileira, advindo de um problema que é secular, ou seja, a desigualdade social do nosso país. A nossa proposta é problematizar o ensino de língua portuguesa e literatura, considerando a real necessidade de elaboração de estratégias de integração entre os processos educativos anteriores e o acesso aos mecanismos de aprendizagens resultantes da inserção dos usuários nos espaços da cybercultura, mas sem deixar de lado um fator preponderante: oportunizar o acesso de todas as crianças e jovens do nosso país aos recursos necessários para tal. Para refletir, então, sobre essa temática proposta, nós partimos do reconhecimento de que há um crescimento de acesso aos artefatos tecnológicos e, por extensão, à hipermídia, cuja linguagem tem gestado, como afirma Lúcia Santaella, seres humanos cognitivamente transformados. Grande parte dos alunos em todo o mundo são hoje os já conhecidos, então, nativos digitais. Ocorre que muitas escolas ainda são predominantemente analógicas, o que talvez explique aí a resistência de muitos alunos às atividades de leitura e de escrita propostas na escola, porque essas são muitas vezes marcadas, quase que exclusivamente, pelo texto impresso, pela leitura linear e sequencial, pelas imagens estáticas, pela voz do professor e pelo livro didático como únicos recursos de acesso à informação e ao conhecimento. Estudiosos e pesquisadores da área há muito passaram a defender o ensino de língua portuguesa mais significativo, que proporcionasse, então, como diz Geraldi, um debruçar-se sobre a língua em funcionamento, lendo textos, debatendo temas, esquematizando intervenções, fazendo anotações, revisando conceitos e concepções. Ou seja, atividades que levasse os alunos a ler e escrever de modo mais competente e adequado, nas mais variadas situações sociais. Mas para que essa meta fosse alcançada, era necessário levar em conta um aspecto de suma importância, que a sofisticação dos letramentos, por sua vez, exige novas competências e capacidades de tratamento dos textos e da informação, o que ia muito além do que a cultura do impresso solicitava. Então, as referências citadas, elas são claras, né? O contexto da educação brasileira vinha dando indícios há muito tempo de que o letramento escolar voltado para essas práticas de textos e de gêneros escolarizados, advindos de outros contextos, não estava sendo suficiente para que os nossos alunos pudessem fazer uso das múltiplas linguagens com as quais se deparavam fora da escola. Então, era necessário o quê? Ampliar e democratizar tanto as práticas e eventos de letramento, que tem lugar na escola, como o universo e a natureza dos textos que nela circulam. Quem nos diz isso é Arroxo. Avançamos muitos passos, mas ainda precisamos reconhecer que as tecnologias, né, as TICs, aliás, as tecnologias digitais da informação e da comunicação, elas têm gestado novos leitores e escritores que se caracterizam pelas sensibilidades desenvolvidas na relação com os artefatos tecnológicos de seu tempo
e que têm suas formas de pensar, agir e expressar marcadas hoje pela dinâmica da cultura digital em rede. Ou seja, como é que nós podemos ignorar, né, outras possibilidades, que há outras possibilidades dialógicas, né? Se nós dermos as costas a essa realidade, nós vamos insistir em um formato de educação que vai ampliar em todos os sentidos o fracasso escolar. Ademais, o uso de recursos tecnológicos e a facilidade de acesso às redes sociais vem revelando a necessidade que nós temos de preparar as nossas crianças e os nossos jovens para se posicionarem diante desse arsenal de informações que estão disponíveis virtualmente. Como assinala, então, a Lúcia Santaella, né, a oferta desmedida das informações nas redes virtuais, elas não vêm acompanhadas de orientações que resultem em formas eficientes de seleção, de avaliação e utilização eficaz dos conteúdos ali disponíveis. Então, sem o suporte de uma formação que só a educação formal pode fornecer, vai ser difícil, né, avaliar, então, rapidamente os resultados de uma busca. Então, nós precisamos também formar os nossos alunos para que eles consigam, então, fazer uso dos recursos disponíveis. A pesquisadora, ela chama a atenção para um outro aspecto que a ser considerado, né? Os recursos, então, como o WhatsApp, os e-mails, os tweets, as redes sociais, né, como o Facebook, Instagram, elas estão criando o que ela chama de uma cultura institucionalizada de interrupções. E, nesse sentido, a educação formal ela se torna ainda mais necessária, porque se não for na escola, em que outros espaços, né? Em que espaços as atividades que exigem concentração mental para o desenvolvimento de habilidades cognitivas que só a leitura do livro pode trazer, vão ser realizadas. Então, a escola se torna também fundamental nesse sentido. Então, ademais, nós levamos em conta, né, os graves acontecimentos ocorridos no Brasil após as eleições de 2022, é fato que a facilidade de acesso a essas milhares de conteúdos disponíveis na rede, sem qualquer filtro, eles têm revelado um grande problema. Haja vista a onda de fake news alimentadas por gestores públicos extremistas, né, que colocaram em risco real a democracia brasileira. Então, diante, né, disso, há uma necessidade urgente, sim, né, de se colocar para a escola, ou seja, ela precisa contemplar de forma crítica as novas práticas de linguagem, produções não só na perspectiva de atender às muitas demandas sociais que convergem para um uso qualificado e ético das TDICs. É necessário para o mundo do trabalho, para estudar, para a vida cotidiana, ou seja, né, nós precisamos fomentar o debate e outras demandas sociais que cercam as práticas e usos desses recursos. Então, assim, é inegável que nós estamos diante, né, de um novo desafio, que é elaborar estratégias de integração entre os processos educativos anteriores e o acesso aos mecanismos de aprendizagem resultantes da inserção dos usuários nos espaços da cybercultura. Então, nós precisamos encontrar caminho para que essa integração seja oportunizada, né, para que o ensino seja mais rico, né, e mais próximo dos alunos. Essa conclusão se coloca em diálogo com a BNCC, que é o documento hoje base do ensino no Brasil, na medida em que esse próprio documento advoga que é imprescindível que a escola compreenda e incorpore mais as novas linguagens, né, e seus modos de funcionamento, desvelando possibilidades de comunicação e também de manipulação, e que eduque para os usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais consciente na cultura digital. Então, nós entendemos que a discussão proposta aqui é interessante e relevante, mas ela não pode ser feita se nós levantarmos em conta outra questão crucial, que é rediviva no nosso país, né? E que incide sobremaneira em muitos contextos de ensino. Estamos nos referindo à desigualdade social ou socioeconômica ultrajante, né?
que priva a maior parte das crianças brasileiras e dos jovens brasileiros do pleno acesso a direitos como alimentação, moradia, saúde, segurança e até mesmo uma educação de qualidade, apenas para citar itens mais básicos. Então, a desigualdade, ela se tornou ainda mais sensível no país nos últimos anos, quando, em função do isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19, o ensino remoto foi a única alternativa para que milhões de estudantes pudessem manter contato com a escola. Então, no Brasil não foi diferente, né? Seguindo a tendência mundial de um dia para o outro, os professores migraram, né, para um novo modelo de ensino. E essa mudança do ensino, no entanto, ela desnudou as inúmeras fragilidades da escola brasileira também nesse sentido, principalmente das instituições públicas, né? Porque nós tínhamos aí uma precariedade de recursos e equipamentos, que aliados também a uma falta de qualificação dos próprios professores, né, que resultou então em traves de toda a ordem. A pandemia escancarou, então, que grande parte dos professores da educação básica já sabia, ou seja, não são poucos os alunos brasileiros que estão privados do acesso também à tecnologia digital. Então, essa migração repentina do ensino para outros contextos, né, nos evidenciou também que nos cursos de licenciatura ainda não incorporaram nesses cursos, né, o que as diretrizes orientam, né, que são a formação dos professores, né. Então, é um ponto central nos debates sobre tecnologia e educação, de que não se trata apenas, né, de aquisição de equipamentos e de recursos, mas também de concepções de ensino e de aprendizagem específicas que precisam ser incorporadas com clareza pelos professores. Ou seja, a gente precisa promover a interação nos ambientes virtuais, isso exige práticas, né, e metodologias diferentes das que nós usamos nos espaços presenciais. E, nesse sentido, os problemas descortinados pela pandemia com relação à educação são de 3 ordens: infraestrutura, segundo a Ribeiro, né? Formação docente e condições de trabalho. Então, não há dúvida que a pandemia deixa um resultado bastante preocupante, né, no nosso país, né? Se a experiência de uma virada repentina e compulsória das condições sanitárias foi abrupta, a saída dessa experiência, segundo o Ribeiro, não vai ser fácil, né? Os dados mostram que muitos alunos não retornaram à escola, né, aumentando já o preocupante quadro de evasão também escolar no Brasil. Então, o período mais crítico da pandemia parece ter ficado para trás, haja vista aí a liberação dos protocolos sanitários, né? Mas o que ela trouxe de resultados para a educação, nós vamos presenciar aí, né, esses resultados, nós vamos evidenciar isso nas pesquisas, nos eventos, né, nas publicações acadêmicas ainda durante muito tempo. Mas, até o momento, os resultados divulgados nas salas de aula, né, dos cursos superiores, nos comentários dos professores, né, a divulgação em muitos meios midiáticos, né, demonstra que houve um ganho, mas também muitas perdas. Ou seja, nós demos um passo importante, né, que foi dado pelos professores, porque parte deles era mais reticente e resistente quanto ao uso das tecnologias, parece que se abriu para esse uso, e viram que elas podem contribuir, sim, para ampliar a interação em sala de aula e a participação dos alunos. Os governos municipais e estaduais também reconheceram a necessidade de investir em tecnologia para as escolas, e muitos pais compreenderam também que a escola, bem como a educação, né, e o ensino sistematizado e organizado é fundamental para que seus filhos tenham acesso a uma educação de qualidade. Ou seja, né, o desnudar da desigualdade social presente, né, na educação do país foi amplamente divulgado, criticado e discutido durante a pandemia da Covid-19. Então, por isso, nós entendemos que não é mais possível manter em voga essas afirmações infundadas que negam a necessidade de políticas públicas no nosso país, como as que investem em distribuição de livro didático, possibilitam a ampliação de acervos literários nas escolas, ou garante, né, com as cotas o acesso às universidades públicas. Então, ou seja, a desigualdade social e econômica do país está aí, de fato, mais exposta. Mas, para encará-la de frente, não basta apenas olhar. É preciso, como já dizia o nosso querido Saramago, preciso ver e reparar. Muito obrigada.